Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma palestra da Cultura e Monumento. Espero que nos acompanhem sempre em nossos trabalhos com os respectivos temas. Hoje trabalharemos a introdução à arqueologia. É uma temática que visa, além de tudo, estudar todas as mudanças que se produziram nessas sociedades antigas, em que os cientistas se basearam para trabalhar esses restos materiais dispersos pela geografia e conservados através do tempo. Por isso, quando nós vamos trabalhar a arqueologia ou futuras temáticas como as catacumbas romanas, não é? E dentro da arqueologia cristã, teremos que ter esse entendimento. Mas o que seria a arqueologia? Então, novamente, a arqueologia é uma ciência que estuda as mudanças que produziram das cidades antigas até as atuais. Ou seja, a arqueologia é considerada como uma ciência, como variedade das humanidades. Por isso, a sua real significação é estudar, não é? É uma ciência que estuda o antigo, os achados antigos. A arqueologia é uma mescla de descobrimento de tesouros, basicamente, e junto ao paciente trabalho de analistas científicos e etapas de interpretação, que permitem entender o que significaram os elementos descobertos ou explorados na história da humanidade. Em consequência, a arqueologia é tanto uma atividade física de campo como uma busca e exploração intelectual de laboratório. A maioria dos primeiros arqueólogos que aplicaram a nova disciplina nos estudos dos antiquários definiram a arqueologia como um estudo sistemático de restos materiais da vida humana já desaparecidos. Outros arqueólogos enfatizaram aspectos psicológicos condutistas e definiram a arqueologia como a reconstrução da vida dos povos antigos. Nos Estados Unidos e Inglaterra, a arqueologia tem sido considerada como uma disciplina pertencente à antropologia. Nesse fato, ainda que a antropologia se centra no estudo das culturas humanas, ela se dedica ao estudo de manifestações materiais dessas ditas culturas. Deste modo, tanto que as antigas gerações de arqueólogos estudaram um antigo instrumento de cerâmica, e nele um elemento cronológico que ajudaria a pôr uma datação a essa cultura, que era objeto de estudo. Ou simplesmente um objeto com certo valor estético, os antropólogos veriam o mesmo objeto como um instrumento que lhes serviria para compreender o pensamento, os valores, a cultura de quem o fabricou. Enfim, na maioria dos países, a arqueologia estado mais ligado ao estudo da história, num princípio como ciência auxiliar da mesma e da história da arte, e logo também da historiografia de uma forma geral. Com o passar do tempo, se é deixado de lado toda a tradicional visão da arqueologia como uma ciência auxiliar da história, e na atualidade a arqueologia é considerada uma ciência histórica autônoma, ou seja, distinta das demais disciplinas históricas. O seu principal objetivo é o estudo das mudanças que a organização social, assim como a diversidade de um comportamento humano, econômico, político e ideológico no passado, foi produzido. Isto normalmente se ganha através do estudo de restos materiais em contextos especiais e temporais que são assim definidos. Então é por esse motivo que a arqueologia ela tem em primeiro lugar um particular interesse na definição clara das sequências temporais, as divisões diacrônicas, que se concretam em períodos. Ainda que arqueólogos que tendem a especializar-se no período também prestam muita atenção a esses sucessivos pontos prévios e posteriores a determinado período. Em segundo lugar, eu poderia dizer que a arqueologia ela centra basicamente sua atenção em marcos espaciais concretos, divisões sincrônicas, tais como regiões, unidades políticas, sub-regiões ou comunidades, e áreas locais, unidades até domésticos e restos associados, como queria dizer até as tumbas, as catacumbas onde ali se encontram, que será objeto de nossos estudos e palestras futuras. A diferença então da história, com sequências temporais profundas e diversidade de espaço, provém de variadas e complementares escalas de análise, pontos únicos que permitem reconstruir e dar explicações acerca das mudanças sociais e da diversidade da organização social humana. A investigação arqueológica tem estado também relacionada fundamentalmente à pré-história e antiguidade. Contudo, durante as últimas décadas, essa metodologia arqueológica se aplica a etapas mais recentes,
como até a Idade Média, a chamada arqueologia medieval, e Idade Moderna, a pós-medieval, ou chamado do período industrial. Na atualidade, então, esses arqueólogos dedicam sua atenção a esses objetos, trabalhos atuais, que investigam resíduos urbanos, como que está sendo denominada nessa parte atual da história. A arqueologia, então, estabelece que o estudo do homem e a sociedade não é um fato científico. Desde os anos 50, a arqueologia nos Estados Unidos, na Europa, tem passado para uma ortodoxia histórica cultural de inovações teóricas. As inovações teóricas que eu gostaria de dizer a vocês, elas produziram o surgimento de desacordos sobre os objetivos da disciplina da arqueologia e como deve fazer. No caso do tempo, os arqueólogos têm abandonado seu positivismo e têm trabalhado a sua objetividade com variadas investigações, considerando basicamente os fatores sociais e as soluções convincentes como problemas, ou seja, uma grande mudança vista. Alguns extremistas negam que as interpretações oferecidas pelos arqueólogos sejam um reflexo desses valores transitórios dessas sociedades de onde elas provêm. A perspectiva histórica dessas relações entre a arqueologia e o contexto social aborda um modo comparativo de onde surgem problemas como a subjetividade, a objetividade e a acumulação de conhecimentos. Nos últimos anos, os arqueólogos estão de acordo com que nenhum problema histórico deve ser tratado sem estudar antes a história do pensamento histórico, principalmente sobre ele, citando o filósofo Colin Wood. A investigação histórica sobre a interpretação arqueológica se é multiplicado e é dotada de metodologias mais sofisticadas. Tanto a veracidade como a falsidade das formulações históricas são independentes das influências sociais e da história e estão determinadas pela aplicação de procedimentos de avaliação. Seguindo esta ideia, tanto a história da arqueologia como a filosofia estão desconectadas dentro das análises históricas, que é o elemento que observa essas posições. Podemos assim distinguir entre um diálogo interno, de onde os arqueólogos desenvolvem métodos para inferir o comportamento humano e através dos dados arqueológicos, e um diálogo externo, de onde se utilizam pontos para fazer alusão a tais problemas. A reação do público tem chamado a atenção de diversos arqueólogos e assinalar a necessidade de contemplar a história da arqueologia através de um contexto social mais amplo, onde a imagem mais popular, cada dia mais, mostra de uma disciplina não só esotérica, sem nenhuma relevância histórica para a atualidade, mas sendo vista atualmente como algo próprio, pertencente ao mundo de todos. As interpretações históricas são subjetivas e, devido à abundância dessas, muitas ocasiões elas são totalmente manipuladas. Se a interpretação histórica é uma forma de criação de mitos, esses ajudam a guiar a ação pública e constituem um substituto para tal instinto. Segundo esse ponto de vista, os mitos estão sujeitos a uma seleção natural e podem aproximar-se à realidade, contudo, de uma realidade onde se fala acerca da objetividade das interpretações históricas. O enfoque histórico da história, da arqueologia, examina entre a interpretação arqueológica e o meio social-cultural de onde ela provém. A perspectiva de tempo, então, proporciona distinções entre a arqueologia e a sociedade e permite, assim, identificar fatores mediante a observação. Quais são as aproximações, então, da história e arqueologia? Ou seja, com o estudo da história, da arqueologia, se produziram numerosos desacordos e acordos sobre a natureza e o significado da mesma. Classificando os dados em relevantes e irrelevantes, como ocorre também no período classificatório descritivo, que implica a existência de um marco teórico, ou também a sustentar-se que um fato mais simples não pode constituir-se independente de um contexto teórico. No passado, esses marcos teóricos não formulavam os arqueólogos, e atualmente a arqueologia norte-americana elabora novas propostas teóricas nesse sentido. No passado, os arqueólogos empreenderam teorias, pois na atualidade, quanto às teorias, têm sido adquirido cada vez mais estudos aprofundados, levando um paradigma de investigação. Com isso, a comunidade científica mantém essa tradição e se encarrega de divulgar em livros e textos, revistas científicas. A partir de então, a arqueologia se definiu como uma indisciplinada disciplina empírica e surgiu que em seu desenvolvimento teórico se considere um estado pré-paradigmático. As propostas que são reconhecidas internacionalmente são as únicas que se podem qualificar como paradigmáticas.
Os estudos das primeiras fases de desenvolvimento arqueológico revelam então formulações globais e consistentes, pois o que necessita um estudo que respeite o seu passado e julgue o trabalho segundo o seu período. E é nisso que alguns arqueólogos mesclam a ideia de Thomas Kuhn com uma visão evolucionista. Mantêm que as fases sucessivas de desenvolvimento de uma teoria arqueológica possuem uma consistência interna suficiente como para ser qualificada de paradigmas e que são substituídos por um outro paradigma de uma nova revolução, nova tensão. Ou seja, são transformações científicas. Essa é a ideia principal e primaz desse filósofo chamado Thomas Kuhn. A raiz então dessa visão é feita por inovadores como Christian Thompson, Oscar Montelius, Gordon Schide e os Binford, que encontraram erros e formaram novos paradigmas que mudaram a direção da investigação arqueológica e determinaram que tipo de problemas eram importantes. Obrigado pela atenção. Espero que tenham tido um conhecimento inicial e introdutório do que seja a questão da arqueologia. Próximas aulas e palestras iremos abordar com mais afinco toda essa questão. Um grande abraço a todos e fiquem conosco. Fiquem com Cultura Monumento.